Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje vai falar sobre a Lei de Cotas, que foi regulamentada em 2012 e tem o objetivo de garantir que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Essas leis representam a forma de democratizar o acesso à educação a todos os brasileiros. A intenção é boa, mas tem muita gente, inclusive entre a população negra, que discorda deste benefício por acreditar que, na verdade, esse sistema representaria uma forma de reforçar a discriminação racial. Por isso, nessa reportagem, você vai saber como funciona a lei de cotas e se ela, na prática, tem atingido os objetivos para os quais foi instituída. As cotas foram regulamentadas em 2012, mas ainda hoje dividem opiniões nas ruas. Porque eu acho que a capacidade, ela independe da cor, do gênero. Porque eu acho que se você criar cotas apenas para uma etnia, para uma pessoa de uma raça específica, você acaba alimentando a discriminação. Não é questão de cor, não é questão de desigualdade social, de ser negro ou não. A questão é proporcionar a democratização através disso. Eu diria que a gente pode estar em qualquer lugar, sabe? E, tipo, eu faço engenharia, eu sou geralmente a única pessoa negra da minha sala, eu geralmente sou a única mulher negra, assim, desde sempre. A Gabriela ingressou em uma faculdade pública através das cotas para negros. Ela acredita que muitas pessoas ainda precisam se conscientizar quanto à importância da reserva de vagas para negros, pardos e indígenas. Eu acho que tem uma coisa muito forte no sistema de não querer que a cota exista, sabe? Ela foi criada por um esforço muito grande do movimento negro, só que, ao mesmo tempo, muitas pessoas brancas, que são quem estão na maior parte dos governos, quem fazem as leis e etc., elas veem a cota de maneira negativa. Por quê? Porque, de certa forma, eles veem como se a gente estivesse tirando alguma coisa deles. Então, com isso, se proporciona que estudantes PPI, que são os chamados pretos, pardos e indígenas, possam ter uma cota das vagas que são oferecidas, reservadas para eles. Mas isso significa que eles precisam ir bem no exame do Enem, porque assim eles vão concorrer a essa parte das vagas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o percentual de pretos e pardos que concluíram a graduação cresceu de 2,2% em 2000 para 9,3% em 2017. Apesar do crescimento, ainda não alcançaram o índice de brancos que têm um diploma, que é de 22%. Não é a única forma de reparação possível, o governo poderia fazer mais, mas é a forma que o movimento negro lutou para ter uma remediação assim mais rápida, sabe? Hoje, com a ampliação dessa modalidade de acesso, nós estamos verificando uma diversificação muito positiva dentro da universidade. Quer dizer, nós passamos a ter alunos que vêm de outros estados que não apenas de São Paulo, porque eles têm a oportunidade de fazer o exame do Enem na sua cidade, lá no interior do Nordeste, e depois conseguir uma boa nota e vir estudar em São Paulo. Esta é a Letícia, que sonha em ser professora. Ela é aluna de filosofia e entrou na universidade através das cotas sociais. Nesta modalidade de reserva de vagas, o estudante tem que provar que a renda da família é de menos de um salário mínimo e meio. Eu acho que é tentar inserir pessoas que são deixadas de lado por simplesmente elas serem quem elas são. Então, o que muitas vezes as pessoas não entendem é achar que a cota é garantir vaga para quem não está preparado. É um grande erro pensar nisso. Na verdade, quem consegue ingressar pela cota é alguém que vai demonstrar ter se superado na sua qualificação pessoal, profissional, para poder ingressar na universidade. Além de lutar para que pessoas de baixa renda tenham acesso a uma educação de qualidade, a Letícia também luta para que mais negros tenham acesso às universidades públicas. Sobre questões raciais, eu acho que podia fazer muito mais. Conscientização nas escolas, do porquê que isso é necessário,
Por isso que tem muita gente que é contra, inclusive tem pessoas negras que também é contra, mas não sabe o porquê disso, as questões históricas. Na verdade, não há como negar que a base da formação da sociedade brasileira está muito ligada ao tempo da escravatura. Então, você tem uma dívida histórica, sim, que a sociedade precisa pagar com aquele período em que o negro africano era trazido para o Brasil e aqui escravizado para executar as atividades em favor de quem comprava esse trabalhador escravo. Mas por quanto tempo as cotas ainda vão ser necessárias para garantir democratização de educação? Os filhos desses estudantes de hoje vão estar certamente daqui a 20 anos num Brasil muito diferente daquele de hoje e daquele que existia há 20 anos atrás. Então, quer dizer, é um processo longo, é um processo muito importante, mas nós estamos caminhando no rumo certo. Aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber a consultora jurídica Liliane Queiroz. Boa noite, Liliane. Boa noite, tudo bom, Carol? Tudo bem, bom conversar com você aqui, que é minha amiga, veio lá de Salvador só para nos atender. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer recebê-la. Liliane, vamos falar um pouco sobre a lei de cotas, a reportagem já explicou um pouco para a gente como funciona esse processo todo. Agora, a lei de cotas nas universidades é um benefício para negros? Apenas? Não, porque na verdade a lei, né, quando veio em 2012, é para negros e para índios, né? Não é só para o negro. Porque a gente sabe que tem todo esse contexto histórico que desfavorece essa população, né? Porque desde 1930 começou essa luta de inclusão, foi na Índia, né? Pelos índios. E aí, na década de 60, foi entrando nos Estados Unidos, nos países da Europa, até que chegou aqui no Brasil, né? Meio tardio, né? Porque a gente sempre vem. E aí teve esse benefício porque muitas vezes as pessoas não entendem. Fica achando, para que tratar o negro, né, dessa maneira, se ele é igual a todo mundo? A gente sabe que tem, né, o princípio da isonomia, que tem a parte formal e material. A formal a gente sabe que a lei é para todos, que todos são iguais perante a lei. Mas iguais como, né? Se as oportunidades não são dadas. As mesmas oportunidades? Isso, né? Igual quem teve uma educação favorecida, né? Que vem as oportunidades que vai tendo, né? Mas e o negro que não teve essa oportunidade, né? Que não teve todo esse contexto. Então, tem uma lei para proteger ele, não que vai tratar ele desigual, e sim para proteger ele da desigualdade que vem da história, né? Quando a gente fala cotas, de cara já vem os negros, né? Mas aí, como você mesma citou, né, tem a questão dos índios e tem outras populações que também são beneficiadas por iniciativas semelhantes. Isso, porque assim, quando fala bem assim do negro, é você que tem que se autodeclarar. Então, aqui no Brasil é negros e pardos. Então, tem gente, né, que a gente vê que na cor é branca, mas que se autodeclara negro, tem uma banca para poder reconhecer se a pessoa é realmente negra. Então, muitas vezes ele é negro, mas porque da história, né? Ele se autodeclarou negro, porque muitas vezes, apesar de ele não ser negro, ele tem descendência negra e ele também não teve oportunidade na escola, não teve oportunidade e acaba sendo incluída. E essa lei não é só para as universidades, porque teve a Lei 12.990, que já foi 2 anos depois, em 2014, que favorece também concursos públicos, que tem que ter 20% das vagas para as pessoas que se autodeclaram negras, né? Para poder também que ele tenha esse acesso a emprego, né, no funcionalismo público. E eu achei super legal essa lei nova, né? E que várias pessoas que são brancas ficam, não, porque eles têm que ter, né? Tem que ter porque porque o ministro também, inclusive do STF, Barroso, ele reconhece a natureza cultural e simbólica dos negros, né? Para reconhecer isso e, por isso, favorecer. Não é inconstitucional dizer que essa lei favorece a ele, porque já sabe que, historicamente, eles são desfavorecidos, né? Teve educação, não podia estudar, não podia isso. Então,
fica complicado. Tem essa questão da valorização da história do negro, mas não são todos os negros que veem da mesma forma. Alguns enxergam como se estivesse consolidando a discriminação. Qual a sua opinião em relação a isso? Eu acho que não. Eu entendo quando eles falam isso, né? Até porque tem muitos negros que são próprios racistas, né? Eles que acabam desfavorecendo. Porque muitas vezes o negro, eles consideram não só na pele, e sim na questão econômica. Então, só porque ele está bem posicionado economicamente, só porque ele está bem posicionado, ele acha... Significa que toda a população né? tem oportunidades. Isso, né? Mas é a minoria, né? Então, é a minoria. Ele conseguiu, mas não significa dizer que seja a regra. Foi a exceção, né? Então, a regra é que não consiga essa inserção na sociedade, né? Esse sucesso econômico. A regra é que não se consiga. Então, o fato de ele ter conseguido, porque ele nasceu de uma família mais preparada, que teve toda essa história, ou então até porque ele lutou e conseguiu, não significa dizer que não precise, que não tem que ter essa lei, ou que essa lei vai discriminar ele. Não, né? Essa lei é necessária, né? Existe uma diferença entre as cotas raciais e sociais? Tem uma que beneficia melhor do que a outra ou não? Não, porque né? São públicos diferentes. Isso, porque está mais na questão social mesmo, porque o que ele quer atingir é a economia, né? Porque Sim. Acaba que essas pessoas que não tiveram oportunidade de estudo, que não tiveram oportunidade de trabalho, que eles também têm as mesmas oportunidades de se inserir, né? Sendo negras ou não, Isso. né? Porque aí é uma questão econômica. Isso, né? É uma questão social, né? Um problema social, econômico, cultural. O negro, porque teve essa história, né, da escravidão e tudo, então ele acaba sendo menos favorável, né? Tem a Zezé, a moça que trabalha lá em casa mesmo, por exemplo, ela estuda à noite e aí várias vezes ela tem que trancar o estudo, o curso porque tem tiroteio na casa dela. Então vai dizer que essa pessoa vai ter a mesma qualidade de estudo de quem mora no bairro bom, de quem chega em casa tranquilo, vai simplesmente tomar um café tranquilo e vai estudar. São realidades diferentes, não né, é? Liliane? Então, por que não proteger essas pessoas que realmente, né? Eles precisam de uma motivação para não desistir. E aí essa lei vem simplesmente motivar, dizer, ó, o Estado está aqui, não é só um problema de vocês. Motivar e amparar, né? Nós vamos falar mais disso no próximo bloco. Além das cotas raciais e sociais, também existem reservas de empregos para deficientes. Com a garantia, esta parcela da população tem mais oportunidades para assegurar o próprio sustento e o sustento da família, que você acompanha agora. Dandara e Marielle, na luta por justiça somos todos companheiros. Che, Zumbi, Dandara e Marielle. A luta dos negros é constante. Hoje, por exemplo, acorrentados, eles buscam mais representatividade nos órgãos públicos. O grupo espera a regulamentação de uma lei que, entre outras medidas, prevê pontuação diferenciada para negros e indígenas em concursos para cargos de Estado. Se você chega hoje numa repartição pública, seja ela qual for, você vai ver nitidamente que ele é majoritariamente ocupado por homens brancos, né? Existe uma defasagem entre mulheres ocupando cargos importantes nesses espaços e negros muito mais. Então, a nossa luta é aqui para que eu chegue num espaço público e eu me sinta representado por quem vai me atender, quem está com a minha demanda, para que eu sinta que ao chegar lá eu vou ser atendido da melhor forma. O Lucas explica que o grupo pede equidade e não igualdade. Equidade, né? É diferente de igualdade. Equidade é você dar oportunidades diferentes para a medida da diferença de cada um. Então, a gente luta por isso porque a gente entende que o Brasil, economicamente, socialmente, vai ser uma potência quando as pessoas brancas e negras tiverem as mesmas oportunidades, exatamente. Eu espero que daqui a muitos anos a gente não tenha essa necessidade de gritar para que a nossa voz seja ouvida, para que a gente não tenha que fazer atos radicais, para que a gente tenha visibilidade, para que a gente tenha espaço na sociedade. Um outro grupo que também espera a inclusão e equidade nas oportunidades de trabalho são os deficientes.
A lei determina que empresas que tenham 100 funcionários ou mais incluam de 2 a 5% dos cargos para pessoas portadoras de deficiência. Este é o caso da Elisa, que é deficiente intelectual. Eu arrumo as mesas aqui, aí olha a validade, né? E atendo o balcão, né? Atendo os cooperados. Limitações? Que é isso? Fiz tecnólogo em marketing, aí 2 anos que eu fiz ele, aí eu já sou formada em marketing. A gente tem capacidade, é só a gente querer. Mesmo que você acha, eu tenho limitações, mas assim, você não pode olhar para essas limitações, você tem que seguir em frente. No último censo demográfico, que aconteceu em 2010, 45 milhões e 600 mil pessoas declararam ter pelo menos um tipo de deficiência, seja auditiva, motora ou intelectual. Isso equivale a 23,9% da população brasileira. Essa força de vontade, porque ela acaba mostrando pra gente que com querer, com força de vontade, acaba ultrapassando os obstáculos, né? Que tudo é possível. E muitas das vezes a gente coloca obstáculos e a gente se anima vendo que ela não. Dados do Ministério Público do Trabalho mostram que a administração pública foi o setor que menos cumpriu o preenchimento da reserva de vagas no ano passado. Apenas 11% das oportunidades foram ocupadas, o que, na prática, são 2.300 vagas, de um total de 21.800 funções. 2 coisas podem acontecer. Uma primeira é a empresa ser autuada pelo Ministério do Trabalho, pela fiscalização trabalhista, em razão do descumprimento da cota. Então, é uma multa que o Ministério do Trabalho impõe à empresa. Mas há uma segunda situação, que também é muito frequente, que é o Ministério Público do Trabalho abrir uma investigação diante de uma denúncia de que a empresa não cumpre a cota, para que a empresa busque regularizar essa sua situação. E se ainda assim não for o bastante para que a lei sobre cotas seja cumprida, o advogado explica o que o Ministério Público pode fazer. Agora, se nem assim for possível resolver a situação, o Ministério Público pode ajuizar uma ação judicial na Justiça do Trabalho para buscar obter uma sentença do juiz condenando a empresa a uma obrigação de fazer, qual seja, de admitir essas pessoas e preencher as cotas obrigatórias. Inclusão é assegurar que todas as pessoas, independentemente de cor, raça ou condição social, tenham oportunidade. A gente tem que viver no hoje, mas já tem que pensar o futuro. E ir conquistando cada degrauzinho, aí você tem que ver assim, isso é pro meu futuro. Eu tô lá, tô chegando ao topo. A gente volta aqui para a nossa conversa com a Liliane Queiroz, que é advogada e consultora jurídica. Liliane, nós estávamos falando sobre o perfil das cotas para negros, né? Agora, por que a legislação se preocupou em ofertar vagas para os deficientes físicos? Pelo mesmo motivo, né? Porque os deficientes físicos eram vistos como pessoas inválidas e tudo, né? Tem todo aquele histórico, né? Só porque era inválido, eles não podiam fazer nada. E eles foram evoluindo e foi vendo que eles têm também, né, a oportunidade. Tem coisas que tem que readaptar a condição física deles, mas que eles têm a capacidade intelectual de produzir na empresa, de contribuir na sociedade. E por que não fazer isso, né? Então, como tem o princípio da isonomia, né, que tem todo aquele contexto material de cuidar da pessoa que é menos favorecida, né, que precisa dessa proteção legal. Então, aí teve, inclusive as empresas que pegam esse tipo de funcionários, né, eles têm isenção no imposto de renda, isenções fiscais. Existem incentivos legais para que essas empresas abracem, né? Isso. E é interessante você falar dessa questão histórica, porque
em culturas diferentes, anos atrás, né, nós víamos que os deficientes, eles eram realmente retirados da sociedade, eles não podiam participar, não só de forma produtiva, né, mas, enfim, de forma social, né, eles eram excluídos da sociedade mesmo. Por isso é interessante esse tipo de iniciativa. Agora, a gente percebe que muitas vezes é mais fácil que a população aceite, né, receba de bom grado iniciativas que inserem os deficientes físicos do que os negros. Por quê? Não, porque é mais aquela coisa, né? Mais aquela coisa social, porque muitas vezes o deficiente físico é visto, o deficiente realmente físico precisa, é preciso. E o negro não, eles acham que como fisicamente eles estão bem, por que eles não vão trabalhar? Não é porque eles não vão lutar. Por que eles não vão lutar, né? Só quem sabe o histórico para poder entender que quando tem um reflexo aqui na sociedade é porque teve um contexto no passado que as pessoas não conhecem. E o deficiente não, é aquela coisa, você vê visualmente que ele precisa de ajuda. E o negro não, a pessoa vai olhar por que ele precisa de ajuda, se ele tem saúde. Não conhece a sua história, né, seu impacto. Agora, a mídia, ela tem tido um papel para representar esse negro. Temos sido bem representados? Pela mídia? Nós, negros? Tem muitos a evoluir, né? Porque essa representação existe justamente porque tem a lei que obriga, né? Existe uma lei que obriga que o percentual do quadro das propagandas sejam de negro, que o percentual dos funcionários sejam de negros. Então, muitas vezes está aparecendo mais, muitas vezes é bom, não é? Porque aí eles estão mostrando que tem competência, né? Que tem que ter, e aí vai tendo essa repercussão, e aí vai tendo aquela repercussão social, né? Porque aí as outras pessoas, as outras gerações veem, ai, que lindo, ele faz, ele coisa, que não tinha aquela visão. É uma referência, né? E isso acaba sendo uma referência. Mas para que tenha, teve a lei para obrigar, não é? Exatamente. E mesmo com todos esses estímulos, né? Ou, enfim, né? Estímulo no sentido um pouquinho mais coercivo, né? A gente percebe que ainda é um processo devagar, né? Foi feita uma pesquisa recente para avaliar a porcentagem de negros em comerciais brasileiros, e a gente percebeu que não passa de 3% o número de negros participando de comerciais, né? Ou seja, ainda é importante falar sobre esse assunto e travar esse tipo de diálogo, né? Na sociedade, na mídia, em todas as esferas. Porque tem que trabalhar com aquela conscientização, né? Até na educação infantil, na escola, né? Porque aí, a partir do momento que vai vendo, né, uma criança negra com uma branca, então, para ver isso que seja natural, né? Que seja uma coisa natural. Por que ser uma coisa diferente, né? No Brasil, muito se fala sobre essa questão da dívida histórica. Ela existe? Não, a gente não pode dizer bem que seja uma dívida, né? Uma dívida histórica, quando a gente fala do lado jurídico, mas e sim um amparo, né? Uma lei para proteger, não é? Porque sabe-se que teve a escravidão, que eles foram libertos, os escravos, mas sim, quando eles foram libertos, e quem amparou? Ninguém. Eles eram libertos da escravidão, mas tinham que trabalhar como empregado doméstico, porque não tinha oportunidade de estudar. Não tinha aquela oportunidade de trabalho, não tinha nada. Então, é como se a lei disse, você pode, mas pega na mão e leva. Aqui, ó, tem essa vaga que é para você, pode ir que você vai ter, porque não adianta você dizer que vai ter, você bater na porta e a porta está fechada. Né? Então, agora vem a lei como se fosse amparar. Você vai bater na porta e vai ter a porta aberta, né? Porque vai ter a lei que vai te proteger, que vai amparar. Porque 50% das vagas vai estar destinadas ao negro. Então, quando ele for procurar, ele vai. Não vai ser aquela coisa, ilusão, de que vai ter e na prática não vai ter. Ele tem a possibilidade de conseguir um emprego, se posicionar na faculdade. Isso, né? Com certeza. Deveria ser uma coisa natural, como para os brancos, mas como não é, então tem essa lei para amparar. Assim como tem a lei para amparar a mulher, que tem todo aquele histórico para amparar a criança, né? Que teve até para amparar os deficientes, porque gente de família rica que tinha filhos deficientes, que não queria, tinha vergonha na sociedade, colocava em hospitais de louco para eles serem internados e tudo, até que veio essa lei para impedir de que eles não fossem internados, justamente que eles eram normais, que era por vergonha dos pais, que mandava para o exterior. Então, quem tinha condição social camuflava aquele problema e pronto. E que não, a gente tem que ver que aquilo é um problema, que não é um problema, né? Até que é uma coisa que a sociedade tem que aceitar, que, né, as pessoas são diferentes. Olhar o diferente e aceitar, assim a gente consegue, enfim,
ter um discurso mais amigável, de união, sem essa diferença entre negros e brancos e deficientes e assim mais. Porque tem a inserção social que é importante, não dividir, se incluir. Incluir, essa é a palavra, inclusão. Liliane, muito obrigada pela nossa conversa, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a vocês, muito obrigada. O Realidade em Pauta fica por aqui. Reveja esse e outros programas no nosso site, novotempo.com/jornalismo. Boa noite para você, até o próximo programa.